Jornalista, cronista, romancista e flamenguista, José Lins do Rego. Nascido no Engenho Corredor, município paraibano de Pilar, filho de João do Rego Cavalcante e de Amélia Lins Cavalcante. Antes da morte da sua mãe, morou no engenho do seu pai, o famoso Engenho Tapuá, no município paraibano de São Miguel de Taipu. Após o falecimento da sua mãe Amélia, José Lins, aos 4 anos, muda-se para o engenho do seu avô materno. Após passar sua infância no interior e ver de perto os engenhos de açúcar perderem o espaço para as usinas, provocando muitas transformações sociais e econômicas, foi para João Pessoa, onde fez o curso secundário e depois para Recife, onde matriculou-se em 1920 na Faculdade de Direito. Hoje, hoje eu apresentar José Lins do Rego, eu apresento com muito gosto, assim, se fosse para eu apresentar, para eu rever minhas minhas anotações, rever meus resumos, minhas coisas que eu ainda devo ter por aqui sobre José Lins do Rego, é muito prazeroso, né? Primeiro porque, assim, a escrita de Zé Lins, ela vem recheada de uma Paraíba de 1930, né? De uma Paraíba muito machista, de uma Paraíba onde a política era assim, era em torno desses coronéis, desses donos do açúcar, né? A nossa economia era voltada para o açúcar, né? E José Lins traz essa realidade para a gente. Ele traz em cada livro, ele traz esse auge do açúcar e a decadência, né? É onde ele narra, né, o ciclo da cana-de-açúcar, né? E coisa que ele mesmo denominou, né? São 5 livros que formam esse ciclo. E eu tive a oportunidade, né, de conhecer algumas obras. Né? Eu conheci, a primeira obra que eu tive contato foi a História da Velha Totonha. Muito assim, me fez, como minha avó ainda era viva, então assim, eu via aquela mulher na minha avó. E a escrita de José Lins do Rego tem esse poder, né? Quando a gente vive em determinado local, como eu vivi, não, claro que eu não vivi no período da Paraíba de 1930, mas assim, as pessoas falavam muito. Eu tinha uma professora de português, Hilda, ela ainda dá aula, não sei se ela ainda dá aula no Ernestão. Ela falava de um jeito que fez a gente ter curiosidade de conhecer. Né? Eu tive professores muito bons em relação a me despertar. Eu já gostava de ler e tive pessoas importantíssimas para eu poder gostar de ler, como foi Hilda. E quando Hilda falava, eu ficava curiosa em saber que livro é assim, em saber se isso ia acontecer comigo. Né? E a partir desses contatos, dessas professoras, tanto Hilda como a minha professora Rita, de História lá de Dona Dulce, a gente foi descobrindo essas obras de arte. E aí eu li, né, as histórias de Velha Totonho, o Menino de Engenho, eu li o Moleque Ricardo e Doidinho. Só faltou Usina para eu fechar o ciclo da cana-de-açúcar. Mas o que é importante retratar é que, assim, e nas minhas análises, assim, eu vejo, principalmente Menino de Engenho, quando tem o fato, né, lá com a mãe dele, que ele traz essa marca no livro dele, né? Ele usa um pouquinho vamos dizer, eu não sei bem se é ficção, mas ele tenta encobrir ou tenta romantizar uma situação que uma situação que magoou ele de alguma forma, como foi a morte de sua mãe muito cedo. Ele ficou órfão muito cedo, né? E ele vem viver lá no Engenho Corredor, onde a gente visitou há pouco tempo. Então, eu vejo que José Lins do Rego, ele consegue romantizar uma situação não muito legal, né? Então ele usa dessa artimanha, ele como um artista, um escritor, poeta, ele usa essas artimanhas de suavizar aquilo que não era tão suave assim, né? Porque a Paraíba de 1930 era uma Paraíba marcada pela política dos coronéis, né? Dos donos do açúcar, dos senhores de engenho,
né? A mulher era muito retraída, a mulher não tinha um papel na sociedade, na política, né? E foi uma Paraíba muito dura de se viver, principalmente para a mulher. A escrita de José Lins do Rego traz essa suavidade, né? Quando a gente lê, a gente vê que a gente, quando chega num certo período de estudo, que a gente consegue ver o outro lado, a gente percebe essa suavidade. Talvez é aí que algumas pessoas dizem que ele usa um pouco da ficção. Mas eu não digo ficção, eu digo assim, ele tenta suavizar, né? Algumas coisas que não eram muito legais, como essa questão do assassinato da mãe dele, como a questão da própria intimidade dele mesmo, né? Quando ele conta que descobriu, né? Um dos tios dele, né? A primeira experiência que ele teve com a mulher foi num prostíbulo, né? E por mais que seja normal naquela época, para José Lins do Rego foi uma coisa que marcou, não de forma positiva. Na fala eu vejo isso, não foi uma forma positiva que marcou, é como se ele tivesse imaginado um amor, né? E quando ele conheceu a mulher, ele percebeu que o amor não era tudo aquilo que ele falava, que ele pensava, né? É bem gostoso. É uma mistura de você, quando você lê José Lins do Rego, dessa, dessa nostalgia, né? Dessa ficção, né? Dessa realidade que existia naquela época. Porque naquela época aquele ditado, prenda suas cabritas que meu bode tá solto, isso era comum as meninas, né? Se guardar, e os meninos poderiam sair aí, né? Namorando com outra, ir pro prostíbulo, né? Porque virar homem, porque então só era homem depois que tivesse uma experiência com a mulher. Então era aquela Paraíba bem machista, bem marcada, que José Lins traz divinamente na sua obra, né? E ao visitar o engenho, né, agora há pouco que a gente foi, é aquela magia que eu vi Hilda falar quando eu fazia o ensino médio no Ernestão, eu vivi. Eu vivi entrando na casa de José Lins do Rego, vendo aquela árvore que parece que é pé de jaboticabra, né, de mais de 100 anos, e ele fala desse pé de jaboticaba na obra, né? Fala, quando eu vi a casa, que eu vi a imagem, é como se eu tivesse voltado para aquelas linhas que eu li, meio que, vamos dizer, mais por curiosidade do que por vontade, porque eu fiquei muito apaixonada pelo que as professoras falavam. E foi muito marcante mesmo, viver esse momento lá, né, na casa que José Lins do Rego viveu. Então, assim, eu trago para vocês isso, essas curiosidades, essa meu ponto de vista, né? Visto que eu vejo a obra dele de uma importância muito grande para nós que somos paraibanos, né? Conhecer um pouco da história da Paraíba de 1930, a partir do olhar de José Lins, que é um olhar mais romantizado, é um olhar mais, alguns vão dizer que é um olhar mais de ficção, alguma coisa desse tipo, mas eu vejo mais ele contando algumas mazelas da nossa sociedade da década de 30, a partir de uma linguagem romântica, assim, uma linguagem mais poética. É isso. Eu acho que José Lins do Rego, ele tentou mostrar para a gente um lado da Paraíba escravista, exploratória, machista, de uma forma mais suave. Eu acho que é por aí. José Lins do Rego, grande romancista, cronista e responsável por deixar para nós grandes obras que agregam em nossa cultura. José Lins do Rego tem como sua obra mais conhecida Menino do Engenho. Que loucura! Me matar? Te mato. Você quer me matar? Te mato. É isso que você está querendo? Me matar? Anda, me mata!
José Lins do Rego também tem como obras Fogo Morto e Banguê, também trazendo grande importância cultural para o povo nordestino. Além de todas as características relacionadas a José Lins, durante a sua adolescência, ele descobre a beleza e a atração que tem as mulheres, tornando-se algo que lhe chamava bastante a atenção. A primeira mulher que José Lins conheceu foi uma garota de programa e não tinha conhecimento relacionado ao amor. Naquele tempo, as mulheres usavam vestidos longos e pouca parte do seu corpo era vista. Foi que então José Lins fez um pequeno buraco na parte de baixo da porta do seu quarto, para quando as mulheres passarem, ele observar os seus calcanhares. Depois de anos, casa-se com sua prima Filomena Massa, com quem teve 3 filhas, chamadas as Três Marias. Procurei várias formas para definir José Lins do Rego e seus laços com o futebol e mesmo com o esporte em geral. Talvez eu quisesse ainda afirmar que Zé Lins, apesar de ser de família rica, adorava o cheiro, a linguagem, as manias, o misticismo do povo brasileiro e as loucuras desse povo dentro de um estádio lotado. Com a camisa do Flamengo, ele saía de si, tornava-se possuído por uma energia ludibriante no enfrentamento com seus inimigos de plantão, tanto nos clássicos cariocas, nacionais e mesmo internacionais. E para os amantes do futebol, José Lins do Rego também é muito importante, né? Que ele chegou até a ser presidente do Flamengo, ele tinha uma paixão enorme pelo time. E foi dessa paixão que em seu leito de morte no hospital, ele assistindo o jogo, após o primeiro gol do Flamengo, ele ficou muito agitado e o médico proibiu dele ver o resto do jogo e fez uma cirurgia nele para a redução de 2 costelas, que infelizmente ele não resistiu a tal cirurgia e veio a óbito.